Anne da Ilha. Capítulo 10. Casa de Perry. Na tarde seguinte, elas andavam resolutas pelo caminho de ossos de arenque do pequeno jardim. O vento de abril soprava os pinheiros que ladeavam a casa, e o bosque estava cheio de rolinhas grandes, gordas e atrevidas que cantavam com um som estridente. As meninas interfonaram intimamente e foram atendidas por uma criada velha e rabugenta. A porta se abriu diretamente para a sala de estar, onde estavam sentadas duas outras senhoras, igualmente carrancudas, em frente à lareira que queimavam um pequeno fogo alegre. Exceto pelo fato de que uma delas aparentava ter cerca de 70 e a outra 50 anos, não parecia haver outra grande diferença entre elas. Ambas tinham os olhos incrivelmente grandes, azuis claros, atrás de óculos com aro de aço. Cada uma usava um belo chapéu e um chale cinza. Tricotavam sem pressa e sem descanso. Ambas balançaram placidamente em seus assentos e olharam para as meninas sem dizer nenhuma palavra. E logo atrás de cada uma havia um grande cachorro branco de porcelana, com manchas verdes redondas por todo o lado. Assim como o nariz e as orelhas igualmente verdes, estes cães despertaram imediatamente a fantasia de Anne sobre o local. Eles pareciam as gêmeas divididas guardiãs da casa de Perry. Por alguns minutos, ninguém falou nada. As meninas de um lado estavam nervosas demais para falar alguma coisa. Já as senhoras, os cães de porcelana do outro, não pareciam ter algo a conversar com elas. Anne olhou ao redor da sala. Que lugar adorável! Outra porta se abriu diretamente para o pinheiral e para os piscos vermelhos, que atingiam o mesmo patamar. O chão era coberto com tapetes redondos e trançados, como os que eram confeccionados por Marilla em Green Gable, mas já fora de moda em qualquer outro lugar, até mesmo em Avolia. E, no entanto, aqui estavam eles, na Spoonford Avenue. Um relógio grande e polido batia alto e solenemente em um canto. Havia pequenos e graciosos armários, onde a lareira e atrás das portas de vidro brilhavam pedaços pitorescos de porcelana. As paredes eram decoradas com estampas e silhuetas antigas. Em um canto da sala ficava a escada, em cujo primeiro patamar havia uma janela comprida com um aconchegante assento. Era tudo como Anne havia imaginado. A essa altura, o silêncio havia se tornado insuportavelmente constrangedor, de modo que Priscila cutucou Anne para que ela dissesse alguma coisa. Nós vimos o anúncio de que esta casa está disponível para ser alugada, disse Anne francamente para a senhora mais velha, que, obviamente, era a senhorita Perry Spoonford. Ah, sim, respondeu Perry. Hoje pensamos em remover o anúncio. Então é tarde demais? Disse Anne com pesar. Você já alugou para outra pessoa? Não, na verdade, desistimos de alugá-la. Ah, desculpe-me, exclamou Anne impulsivamente. Eu amo este lugar e esperava que pudéssemos morar aqui. Perry deitou o tricô, tirou os óculos, esfregou-os,
colocou-os novamente e, pela primeira vez, olhou para Anne, como um ser humano. A outra senhora seguiu seu exemplo, com tanta perfeição que parecia um reflexo no espelho. "Você ama?" disse a senhorita Perry enfaticamente. "Quer dizer que você realmente ama esta casa? Ou apenas gosta dela?" As jovens de hoje em dia se declaram tão exageradamente que nunca é possível saber o que realmente estão querendo dizer. Nos meus tempos de juventude, não éramos assim. Uma garota não dizia que amava nabos no mesmo tom em que dizia amar sua mãe ou seu salvador. "Eu realmente amo", disse Anne docemente. "Eu amei essa casa desde o primeiro momento que a vi. Minhas duas companheiras e eu queremos alugar uma casa no próximo ano, em vez de morar numa pensão. E é por isso que procurávamos um lugar que pudéssemos morar. Então, quando soube que esta casa estava disponível para ser alugada, fiquei muito feliz." "Se você a ama, então é sua", disse a senhorita Perry. "Maria e eu decidimos hoje à tarde que não alugaríamos porque não gostamos de ninguém que a viu. Além disso, não temos necessidade financeira de alugá-la. Podemos nos dar o luxo de ir à Europa, mesmo que não alugássemos. Isso nos ajudaria, é claro, mas por nenhum ouro eu alugaria minha casa para pessoas que simplesmente passaram por aqui e somente gostaram dela. Você é diferente. Eu realmente acredito que você a ama. E isso é muito bom. Você pode tê-la se quiser." "Sim, se pudermos pagar o quanto a senhorita pede", disse Anne hesitante. Perry disse o quanto queria pelo aluguel, de modo que Anne e Priscila se entreolharam. Então, Priscila balançou a cabeça. "Receio que não podemos pagar tanto", disse Anne, profundamente decepcionada. "Você sabe, somos apenas estudantes e pobres." "Quanto você planeja pagar?" perguntou a senhorita Perry, enquanto tricotava. Anne disse o quanto poderia pagar, de modo que a senhorita Perry logo concordou gravemente. "Este valor está bom. Como eu disse, não alugamos por necessidade. Nós não somos ricas, mas temos o suficiente para viajar para a Europa. Nunca na minha vida eu estive lá e nunca pensei em ir ou quis ir. Mas a minha sobrinha, Maria Sportford, está determinada a conhecer o velho continente. E você sabe que uma jovem como Maria não pode viajar sozinha pelo mundo." "Não, eu acho que não", murmurou Anne, vendo que a senhorita Perry era solenemente sincera. "Claro que não. Então eu tenho que ir junto para cuidar dela. Também espero aproveitar, pois tenho 70 anos. Mas ainda não estou cansada de viver. Ouso dizer que teria ido à Europa antes, se a ideia tivesse me ocorrido. Ficaremos fora por 2 ou talvez 3 anos. Partiremos em junho e enviaremos a chave, deixando tudo pronto para que você tome posse quando quiser. Devemos guardar algumas coisas que valorizamos especialmente, mas todo o resto ficará." "Você vai deixar os cachorros de porcelana?" perguntou Anne timidamente. "Você os quer?" "Ah, sim! Eles são magníficos!" Uma expressão satisfeita formou-se no rosto da senhorita Perry. "Eu aprecio muito esses cachorros", disse ela com orgulho.
Eles têm mais de 100 anos e estão sentados em ambos os lados desta lareira, desde que meu irmão Aaron os trouxe de Londres, 50 anos atrás. A Sportford Avenue foi assim nomeada em homenagem a ele. Ele era um grande homem, disse a senhorita Maria, falando pela primeira vez. Hoje em dia não há mais cavalheiros como ele. Ele foi um bom tio para você, Maria, disse a senhorita Perry, com evidente emoção. E você faz bem em se lembrar dele. Eu sempre me lembrei, exclamou a senhorita Maria, solenemente. Eu posso vê-lo agora em pé diante do fogo, com as mãos sobre a barra do casaco. A senhorita Maria pegou um lenço e secou os olhos, mas a senhorita Perry voltou resolutamente do mundo dos sentimentos para o dos negócios. Deixarei os cães onde estão se você me prometer ser muito cuidadosa com eles, disse ela. Eles se chamam Gog e Magog. Gog olha sempre para a direita e Magog para a esquerda. E apenas mais uma coisa. Espero que você não se oponha a que esta casa se chame Casa de Perry, está bem? Não mesmo! Achamos o nome uma das coisas mais agradáveis que há nesta casa. Você tem bom senso, disse a senhorita Perry, em tom de grande satisfação. Você acredita que todas as pessoas que vieram aqui para alugar a casa queriam saber se não poderiam tirar o nome do portão durante sua ocupação? Eu disse a eles abertamente que o nome vinha junto com a casa. Este lugar se chama Casa da Perry, desde que meu irmão Aaron assim o deixou por vontade própria. E desta maneira permanecerá até eu e Maria morrermos. Depois que isso acontecer, o próximo dono poderá dar qualquer nome idiota que quiser, concluiu a senhorita Perry, como se tivesse dito, depois disso, o dilúvio. E agora, vocês não gostariam de conhecer todo o resto da casa antes de fecharmos negócio? O que elas continuaram vendo lhes agradava ainda mais. Além da grande sala, havia uma cozinha e um pequeno quarto no andar de baixo. No andar de cima, havia 3 quartos, um grande e 2 pequenos. Anne gostou muito de um dos pequenos, com vista para os grandes pinheiros, e esperava que esse fosse o dela. Estava coberto de papel de parede azul claro e tinha uma pequena mesa de banheiro antigo com castiçais para velas. Havia uma janela envidraçada com um assento detalhado com babados azuis de musselina, que seria um ótimo local para estudar ou sonhar. É tudo tão maravilhoso que tenho medo de acordar e descobrir que tudo não passou de um lindo sonho, disse Priscila enquanto saíam. A senhorita Perry e a senhorita Maria dificilmente seriam produtos da nossa imaginação, riu Anne. Afinal, você poderia imaginá-las passeando pelo mundo enquanto usam aqueles charles e chapéus? Eu imagino que elas os tiraram quando realmente começarem a passear, disse Priscila. Mas estou certa de que elas levarão o tricô para todos os lugares. Elas simplesmente não poderiam se separar disso. Andarão pela abadia de Westminster e tricotarão, tenho certeza. Enquanto isso, Anne moraremos na casa de Perry, na Sportford Avenue. Eu me sinto como uma milionária agora. Eu me sinto como uma estrela da manhã que canta de alegria,
disse Anne encantada. Naquela noite, Phil Gordon chegou à pensão da St. John Street e se jogou na cama de Anne. Queridas, estou morta de cansaço. Sinto que estou carregando o país inteiro a reboque. Enfim, eu já comecei a fazer as malas. Eu acho que você está exausta porque não conseguiu decidir o que guardar primeiro ou onde colocar as coisas. Priscila riu. Exatamente! E quando eu já havia enfiado tudo na mala de qualquer maneira e a dona da pensão e sua criada se sentaram em cima dela para que pudesse fechá-la, descobri que havia guardado muitas coisas que queria levar para a assembleia, que estavam bem no fundo da mala. Então, tive que abri-la novamente para cutucar e mergulhar nela por mais 1 hora até pescar tudo o que eu queria. Eu pegava algo que parecia ser o que eu estava procurando, mas depois via que não era. Não, Anne, não me xingue. Eu a xinguei por acaso? Perguntou Anne. Não, mas você pensou. Embora eu admita que meus pensamentos não foram totalmente limpos e estou tão resfriada, não consigo fazer nada além de fungar, suspirar e espirrar. Não é agoniante? Rainha Anne, diga alguma coisa para me animar. Lembre-se de que na próxima quinta-feira à noite você estará com Alec e Alonso, sugeriu Anne. Phil balançou a cabeça com tristeza. Quanta aliteração! Eu não quero Alec ou Alonso quando estou resfriada desse jeito. Mas o que há de errado com vocês? Estou percebendo que estão irradiando uma luz interior. Uau! Vocês estão radiantes. O que houve? No próximo inverno, moraremos na casa de Perry, anunciou Anne triunfante. De verdade! Como inquilinas, alugamos a casa com Stella Maynette, que virá para cá, e a tia dela cuidará de tudo. Phil deu um salto, assoou o nariz e caiu de joelhos diante de Anne. Meninas, deixe-me ir também. Eu serei muito boa. Se não tiver quarto para mim, posso dormir na casinha do cachorro, lá no pomar. Já vi que tem um. Só me deixem ir com vocês. Levante-se, sua doida. Não vou me mexer até que me digam que eu poderei morar com vocês no próximo inverno. Anne e Priscila se entreolharam. Então Anne disse lentamente: Phil, querida, adoraríamos tê-la conosco, mas também temos que ser claras uma com a outra. Eu sou pobre, Pris é pobre e Stella Maynard é pobre. Nossa vida doméstica terá que ser muito simples e a nossa mesa também. Então você teria que viver com a mesma simplicidade que nós. Mas você é rica e a tarifa da sua pensão atesta isso. Ah, mas que culpa eu tenho disso? Exigiu Phil tragicamente. Antes um jantar de Evas, onde seus amigos estão, do que um boi preparado numa pensão solitária. Não acho que estou com o estômago, garotas. Estarei disposta a viver apenas de pão, água e uma geleiazinha, se vocês me deixarem vir. E não é só isso, continuou Anne. Você terá que trabalhar duro. A tia de Stella não pode cuidar de tudo. Cada uma de nós terá suas tarefas bem determinadas, mas você não sabe fazer nada, concluiu Filipa. Mas eu vou aprender. Você só precisa me mostrar uma vez. Eu posso começar arrumando a minha própria cama
E lembre-se de que, embora eu não saiba cozinhar, posso manter o controle de tudo. Isso é uma coisa boa. E eu nunca reclamo do clima. E isso é ainda melhor. Ah, por favor, por favor. Eu nunca quis tanto algo na vida. E esse lugar é sagrado. Há uma última coisa de que você precisa estar ciente, disse Priscila resolutamente. Você, Phil, como toda Redmond sabe, recebe visitantes quase todas as noites, mas na casa de Perry nós não permitiremos isso. Decidimos que só iremos receber nossos amigos em casa nas noites de sexta-feira. Se você vier conosco, terá que cumprir essa regra. Bem, vocês não acham que eu vou me importar com isto, não é? Estou feliz por isso. Eu sabia que deveria ter adotado essa regra, mas ainda não estava decidido o suficiente para adotá-la ou cumpri-la. Quando eu puder compartilhar as responsabilidades com vocês, será um verdadeiro alívio. Se não deixarem que eu me junte a vocês, morrerei de decepção e depois voltarei para assombrá-las. Vou acampar na porta da casa de Perry e vocês não poderão sair ou entrar sem serem assombradas por mim. Mais uma vez, Anne e Priscila mudaram de expressão. Bem, disse Anne, primeiro, é claro, nós não poderemos lhe prometer algo até falarmos com Stella, mas não acho que ela vai se opor. Quanto a nós, você pode vir e será muito bem-vinda. Se você se cansar da nossa vida simples, pode nos deixar sem dar explicação, adicionou Priscila. Phil se levantou, abraçou-as com alegria e saiu feliz. Espero que tudo corra bem, disse Priscila. Precisamos fazer isso dar certo, disse Anne. Acho que Phil se adaptará muito bem à nossa vida simples. Phil é uma maravilhosa amiga e parceira de diversão. E, é claro, quanto mais de nós houver, melhor será para pagarmos as contas. Mas como será viver com ela? É preciso viver os bons e os maus momentos com alguém para realmente conhecer a pessoa. Todas nós vamos ser posta à prova, na medida do possível. E devemos agir como pessoas sensatas, vivendo e deixando viver. Phil não é egoísta, embora seja um pouco desmiolada. E acredito que todas nós nos daremos perfeitamente bem na casa de Perry.